O Sesc Paládio celebra 15 anos. Ele que está localizado aqui com duas entradas pela Avenida Augusto de Lima 420 ou pela Rua Rio de Janeiro 1046 na capital mineira. E em razão aí dessa celebração, abre a exposição Entre Histórias e Caminhos, ela que vai estar exposta aqui do dia 30/5 até o dia 30/9 de 2026, e ela poderá então ser conferida de forma gratuita, reunindo aí mais de 50 obras, entre fotografias, vídeos, objetos, que vão revisitar aí a história do Centro Cultural e sua relação com Belo Horizonte. E nessa caminhada expositiva nós já estamos vendo aí a primeira intervenção visual de um total de duas, e ambas que estão em pilastras na entrada do acesso aqui pela Rua Rio de Janeiro. Elas vão misturar nomes de antigos cinemas da cidade, referências aí ao circuito cinematográfico de Belo Horizonte, e também nomes de realizadores contemporâneos. E entre os textos, fotografias coloridas ali vão mostrar retratos de artistas, cenas urbanas, equipamentos e também espaços ligados ao cinema e à produção audiovisual. E as palavras e imagens, elas aparecem sobrepostas aí a camadas, criando uma estética próxima aos cartazes urbanos, créditos cinematográficos e também a colagens digitais. E esse contraste do fundo preto e essas tipografias luminosas, elas vão reforçando ali a sensação de um cartaz de cinema ou letreiro urbano noturno. E logo em frente a gente vai deparar aí uma instalação audiovisual que foi montada em um ambiente escuro, com televisores ali analógicos, eles que estão empilhados aí de forma vertical, bem ao centro da obra, e vão exibindo ali imagens de fotografias, vídeos e também interferências relacionadas aí aos antigos cinemas de rua de Belo Horizonte. Algumas telas vão mostrando ali fachadas históricas de cinema de Belo Horizonte, e outras vão apresentando ali ruídos eletrônicos, imagens coloridas distorcidas e também documentais em preto e branco. E ao redor dessa instalação há tecidos translúcidos que estão pendurados ali no teto e que atravessam ali o espaço como véus ali semi-transparentes. E ao lado dessa instalação audiovisual há um televisor que vai mostrando ali o espaço expositivo, que engloba aí toda a exposição Entre Histórias e Caminhos, e que vai passando de forma mais rápida todo o processo, a construção, dos organizadores também. E essa mostra ela foi concebida aí pelo coletivo Nitro Histórias Visuais, e ela vai ocupando então esses dois foyers, que é da Avenida Augusto de Lima e também aí da Rua Rio de Janeiro. E ela, de certa forma, é um convite para refletir aí sobre a memória urbana, o pertencimento e também a importância da cultura no coração de Belo Horizonte. E além desse acervo aí do Centro Cultural, o projeto também engloba fotografias, relatos de moradores que, de certa forma, ajudam aí a contar a história da região de forma bem coletiva. E até setembro o projeto vai se desdobrar em debates, visitas mediadas, vivências e também produções artísticas. E essas ações elas vão culminar ali ainda em uma espécie de elaboração de um catálogo documental que vai ser dedicado aí aos 15 anos do Sesc Paládio, com lançamento previsto para agosto. E a ideia dos organizadores é transformar aí o visitante em parte da ocupação e assim estimulando essas reflexões sobre circulação, sobre a presença e também a construção coletiva de sentidos no espaço urbano. Vamos descer a escada para pegar o acesso ali sentido Avenida Augusto de Lima, e à medida que nós descemos a escada temos mais um espaço que engloba aqui essa exposição chamado Entretanto, que é esse painel, que são fotografias de uma instalação textual que foi construída aí através de entrevistas com dois personagens, um que seria o frequentador assíduo que coleciona ingressos de eventos culturais realizados, e um outro artista que, apesar de atuar na área cultural, nunca esteve no espaço.
Temos esse outro painel chamado Retratos de Rua, onde as imagens vão capturando ali os transeuntes em seus percursos cotidianos, evidenciando, portanto, o espaço como parte dos caminhos urbanos. E temos também esse outro painel chamado Luzia, que é uma série fotográfica que registra o cotidiano dessa personagem, que é uma catadora de materiais recicláveis e que percorre o bairro onde vive, estabelecendo ali relações com moradores por meio de suas visitas diárias. E passamos ali também pela série fotográfica chamada Caminhos, que ela vai registrando o percurso dos autores ali entre suas casas, o Sesc Paládio e também o centro de Belo Horizonte. E as imagens vão capturando momentos em que transeuntes em situações do cotidiano vão revelando ali a diversidade de presenças e rastros que vão compondo a paisagem urbana. Dentro desse espaço também nós temos essa instalação chamada Entre Linhas, e é uma espécie de instalação gráfica no piso composto aí por linhas, que as fitas vão demarcando esse piso de forma coloridas, indicando, portanto, aí os principais elementos da malha viária da cidade de Belo Horizonte, e isso em forma livre e simbólica, e que, de certa forma, vai convidando o público a percorrer visualmente os caminhos do mapa, e assim explorando as relações com Sesc Paládio e diferentes pontos da cidade. E temos ainda nessa exposição essa Casa Atelier, que é uma instalação que recria uma sala de estar a partir de objetos do cotidiano brasileiro, mesclados ali com rastros e elementos dos autores dessa ocupação coletiva entre. E a obra ela vai reunindo aí elementos do cotidiano brasileiro que vai deslocando de sua função original, passando, portanto, a operar aí como dispositivos de memória que vão tensionando esse contraste entre o ambiente doméstico e também o ambiente institucional. Como pode ser observado, no centro ali da mesa expositiva reúne ali vários fragmentos que são trajetórias dos artistas e que vão aproximando aí a arte e vida por meio desses processos, desses afetos e também dessas experiências. E esse espaço, ao articular ali corpo e espaço, memórias individual e também memórias coletivas, esse trabalho vai trazendo esse diálogo com o conceito do entre, que é convidando aí o público a habitar o ambiente e não apenas a observá-lo. E essa ideia concebida pelo coletivo Nitro, Histórias Visuais, faz com que essa ocupação artística ela compreenda aí todo esse espaço caminhado e que não busca narrar uma história de forma linear, e sim uma proposta de um deslocamento que vai transformando aí o centro cultural em uma zona de travessia, onde diferentes tempos, vozes e experiências elas vão coexistindo e inspiradas ali em um passado radiante e na proposta de guiar um futuro pulsante. E assim o percurso ele é organizado, onde cada ambiente vai sendo articulado de forma sensível, trazendo essa memória, o território, a presença, e assim fazendo esses fragmentos do passado emergirem em imagens, em arquivos e em relatos que não se fixam como registro, e sim como um diálogo com o presente de uma cidade. E também vai propondo essas reflexões de um tempo em que trajetórias e memórias elas vão sendo desenhadas em uma cartografia viva desse local, revelando também essa aproximação, as distâncias e também esse pertencimento. E essa exposição ela vai estar de forma gratuita para aqueles que queiram entrar e conhecer, seja pela Avenida Augusto de Lima ou pela Rua Rio de Janeiro. Lembrando que é de forma gratuita e do dia 30/5 até o dia 30/9. E aos que estiverem distantes, podem conferir tudo aqui no Repositório Artístico Mineiro.